Não adiantou levar asa que gira, não adiantou fazer estratégia, não adiantou nada. Contra a Mercedes é impossível tirar pole position nesse início de temporada. E você pode até falar que também com o melhor motor, com um motor que esconde informações das equipes clientes, até eu consigo. Mas olha só, a Mercedes também tem chassi. A Mercedes também tem um carro muito bem feito. E mais uma vez se mostrou superior numa classificação. Basicamente colocou 7 décimos em todo mundo e mais uma vez vai largar na pole position com George Russell e logo atrás dele tem Kimi Antonelli na segunda posição. E daí para frente temos a Fórmula 1.5 com as outras equipes, como a McLaren que deu uma melhorada em relação ao que tivemos na Austrália e uma Red Bull que deu uma piorada. Muitas reclamações do Verstappen sobre a dirigibilidade do carro e também algumas reclamações do povo sobre o chassi de uma equipe que sofreu para classificar para o SQ3 nessa classificação sprint lá na China. Bom, eu tô aqui para te contar tudo o que rolou por lá num vídeo bem rápido, porque sim, eu acordei às 4h15 da manhã para assistir a classificação e fui dormir logo depois, porque não tivemos nenhum incidente, apenas acordei para ver a Mercedes marcar a pole position mais fácil da vida dela e fui dormir como se nada tivesse acontecido. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 que é aqui com vocês todos os dias. Tô devendo uns 2 vídeos para vocês, né? Porque outro não teve, tive o compromisso, tive que ir numa formatura. Vocês me entendem, né? Família, tem que ir. Também teve um almoço também muito bom, mas não vou entrar em detalhes aqui. Caso seja novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. E eu tô com a classificação aqui no meu celular, vou até mostrar para vocês aqui, ó, do Racing News 365. E eu já vou começar de baixo para cima, como é de costume, né? Vocês sabem muito bem como funcionam os vídeos aqui de classificação. Conforme a classificação for andando, eu vou contando a história do que aconteceu. Em último vai largar o Sérgio Pérez, que teve um problema, não participou nem da classificação sprint. Bottas ficou em último, com uma diferença bem considerável em relação ao carro do Lance Stroll. Basicamente ele estava 1.2 segundo ou segundos, né? Até hoje não entendi como funciona essa classificação. 1.2 segundo do Lance Stroll, que vai largar em 20º. E olha que o carro da Aston Martin nem é lá essas coisas, tá? Aí vem Lance Stroll em 20º, Fernando Alonso em 19º, Alexander Albon em 18º e Carlos Sainz em 17º. Eu acho que eu já tô começando a pular naquele barco do já podemos criticar um pouco o James Vowles. Porque ele ficou 2023, 24 e 25, acho que foi só 24 e 25, falando que o foco da equipe era 2026, que ela não ia melhorar o carro de 25, porque o foco dela sempre foi 2026. Chegou atrasada e tá sendo uma das últimas. Tá caindo na classificação sprint. Beleza, que ninguém se importa com a classificação sprint. Acho que se acontecer a mesma coisa na classificação principal, aí sim vai valer a crítica. Mas assim, a Williams está muito abaixo do que deveria e do que andou prometendo, tá? Acho até que a gente já pode começar a fazer um vídeo dizendo que, ô James Vowles, cadê que tu prometeu, irmão? Mas bem, Franco Colapinto, que é outro que pra mim tá decepcionando um pouco, junto com o Alpine, vai largar em 16º, Arvid Lindblad 15º, Bortoleto 14º, Liam Lawson 13º, 12º para Esteban Ocon e 11º para Nico Hülkenberg. Minha cabeça, classificação sprint, acaba colocando esses carros aqui. Principalmente o caso do Lindblad e o caso do Liam Lawson. Pelo final de semana que eles fizeram na Austrália, eu esperava no mínimo que eles fossem mais à frente, mas não foram. Acabou que houve uma inversão nas equipes que melhoraram, que foi o caso da Haas e foi o caso da Alpine com o Pierre Gasly, que foram os intrusos lá no SQ3. Mas sobre esses 5 aqui, acho que nenhuma novidade, no caso esses 6. Tirando o Colapinto, que tá indo mal nesse início de temporada com a Alpine, em comparação com o Gasly, que tá indo melhor que ele, acho que nenhuma surpresa aqui, porque ninguém realmente leva a sério a classificação. Ainda mais que fizeram os tempos rápidos com pneus médios, né? Ainda por cima, acho até que com pneus usados, não tenho certeza. E aí os 10 primeiros, nós vamos com Isaac Hadjar, sofreu para classificar para o SQ3. Oliver Berman, mais uma vez classificou à frente do Ocon, e tá ficando cada vez mais difícil defender o Ocon na Fórmula 1 se o Berman continuar nessa. 8º para Max Verstappen, que reclamou muito da dirigibilidade do carro durante a sessão. Tem muita reclamação sobre o chassi, de que a equipe fez um chassi que talvez não seja tão fácil de dirigir. O Verstappen realmente estava fazendo todo um esforço para levar esse carro para o SQ3 e um pouco mais alto.
não conseguiu, né? Ficou atrás do Pierre Gasly com Alpine, que Pierre Gasly vai largar em sétimo, que é uma coisa que a gente pouco fala aqui. Quando a classificação não vale muito, o Gasly parece que virou o melhor Gasly de todos os tempos, sempre coloca o carro no SQ3, é algo que a gente tem que falar mais aqui, na minha opinião. Todo mundo fica falando mal do Gasly, pô, mas o Gasly falhou na Red Bull, pô, mas o Gasly é superestimado, pô, mas o Gasly isso. Ano após ano, o Gasly tem carregado essa Alpine nas costas, tanto é que ele tem conseguido contratos cada vez mais longos com essa equipe. A gente tem que falar disso aqui também. Mas sobre a Red Bull, embora as reclamações, não acho que vai ser via de regra para o resto do final de semana. Talvez na classificação principal melhore e o Verstappen consiga o melhor tempo, mas não sei se vai ser tão ruim quanto. A grande verdade é que a Red Bull está quase 2 segundos da Mercedes. E a jogar que um circuito inteiro só tem reta, a gente pode colocar um pouco na culpa do motor. É verdade, mas 2 segundos quase da Mercedes. Gente, o pessoal da Red Bull vai ter que trabalhar bastante. Ou então, a culpa é toda daquela brecha do motor que está conseguindo tirar tudo isso. E isso que eu ainda acho que a Mercedes está correndo com o freio de mão puxado, tá? Vai vendo. Leclerc ficou em sexto e Oscar Piastri em quinto, enquanto Hamilton vai largar na quarta posição. Muito se criou expectativa sobre a tal asa traseira que a Ferrari levou. Não adiantou levar a asa que gira, não adiantou ainda porque a Ferrari ainda precisa de mais informações para fazer aquilo funcionar. O Hamilton até teve uma rodada e muita gente colocou a culpa na aerodinâmica ativa do carro. Então tem muita coisa que pode afetar o desempenho e não dá para garantir que essa asa vai funcionar bem para fazer esse carro rápido e nem de modo seguro, pelo que a gente viu. A Ferrari então resolveu tirar a asa de uma sessão para outra, tirou do treino livre para a classificação que eles correram com a asa convencional, porque o planejamento era fazer apenas na corrida 4 ou 5, adiantaram para a segunda, eles ainda vão colher mais informações para enfim implementar a tal asa Macarena ou a asa que gira em 270 graus, que na minha opinião é a feature mais legal dessa temporada. Mas enfim, ainda não está funcionando, vamos ter um pouquinho de paciência, não adiantou levar. Em terceiro vai largar Lando Norris com 1:31.1, enquanto Kimi Antonelli vai largar em segundo com 1:31.8. Na verdade eu li errado. O Lando vai largar de 1:32.1, enquanto o Kimi Antonelli vai largar de 1:31.8. Aqui uma diferença de... Vamos arredondar para 3 décimos, né? E aí vem o George Russell, pole position, superior ao Antonelli em 3 décimos e quase 7 décimos em relação a todo mundo. No mínimo. E aí? O que a gente fala agora? A nível de classificação, parece que o regulamento vai ser esse daí mesmo até chegar ali 1º de maio. Ou é 1º de abril? Acho que é 1º de maio. Só vai continuar sendo até 1º de maio. Mas ele vai dominar, não tem jeito. Esse carro em volta lançada é um foguete em comparação aos outros. E na mão do George Russell ainda mais. Muita gente subestima o George Russell. Pô, ele nunca foi piloto de brilhar e tal. Ele era só dar um carro dominante na mão dele, gente. Não era difícil. Ele não era um piloto de fazer mágica. Mas quando fazia, todo mundo elogiava. Era só dar um carro dominante, ele vai fazer isso daí. O Kimi Antonelli pode até tentar brigar pelo título contra ele na corrida, se o ritmo dele for melhor que o ritmo do Russell, mas com o carro na mão, com o carro ajeitado, com o carro melhor, o Russell passa por cima de todo mundo. E isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente a partir de agora. George Russell não é qualquer piloto. George Russell é um piloto que tem um carro na mão, vai levar o máximo e vai ser melhor que muita gente. Com a Williams ele já fazia isso, imagina agora com o melhor carro do grid. A minha expectativa para a corrida é a mais básica possível. Corrida sprint ninguém leva muito a sério. Corrida sprint ninguém se leva ao limite. Eu ainda arrisco o palpite que a Mercedes vai ganhar, que o Antonelli também vai chegar em segundo, ou então uma inversão de posição tanto faz. A menos que a Ferrari largue de quarto e sexto e ultrapasse todo mundo na largada de novo, não espero nenhuma alternância de posições nos 2 primeiros. E ali na briga entre o terceiro e o quarto, aí sim eu coloco Ferrari e McLaren com seus 2 pilotos cada, para tentar mudar um pouco a ordem de largada. Enquanto Max Verstappen lá atrás, se ele chegar acima de quinto, vai ser o mais normal que o Verstappen pode produzir. Se não, o carro vai estar limitando bastante. E sobre o Gabriel Bortoleto, que vai largar em 13º, é isso mesmo? O Gabriel vai largar de 14º.
Como só pontuou os 8 primeiros, acho que ele pode fazer uma simulação de corrida na sprint, que tá tudo certo, porque o foco mesmo é a corrida principal, que é a corrida que mais dá pontos e a corrida mais fácil também de pontuar. Então, a Audi tem todo o direito de usar a sprint como simulação de corrida na prática, para chegar na classificação e na corrida principal, né, no talo, para conseguir um resultado melhor. Mas bem, senhores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo, para ser bem honesto, mas como teve classificação, acho que vale a pena a gente resenhar um pouquinho com vocês. Clica no like se é novo por aqui, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso, tá? Seu palpite também. Te vejo amanhã, no próximo vídeo, ou talvez até hoje com um vídeo extra. Até mais. Você sabe que a situação da Mercedes está tão dominante, que é o que vem a seguir nesse vídeo, que o Hamilton, quando desceu do próprio carro, foi lá tentar arrancar o mínimo de detalhe visual que está lá no carro da equipe alemã, para tentar, claro, passar informação para a sua própria equipe italiana. Pois é, Hamilton, deu ele de novo.